Você já parou para pensar que o segredo de uma vida transbordante não está no esforço braçal, mas no acesso espiritual? Jesus não era apenas um mestre, ele era o portador de uma frequência que a religião tentou esconder. Quando ele nos ensina a entrar no quarto e fechar a porta, ele está falando sobre a blindagem da sua mente contra o ruído da escassez. Hoje, ao buscarmos oração secreta de Jesus para proteção durante o dia, estamos ativando códigos que estavam latentes no seu espírito. Imagine agora que todas as vozes de cobrança, todos os boletos atrasados e todos os medos sobre o futuro são silenciados. A partir deste segundo, você não é mais um pedinte, você é um herdeiro. Respire fundo e sinta a atmosfera mudando ao seu redor. A oração que faremos agora não é um apelo desesperado, é um decreto real. Senhor, nós entramos agora no teu tribunal de justiça e graça. Declaramos que os olhos do meu irmão e da minha irmã aqui conectados sejam abertos para a riqueza que já está disponível no reino invisível. Que a cegueira espiritual caia agora. Que eles vejam as portas que o Senhor já abriu antes mesmo deles nascerem. Oração secreta de Jesus para proteção durante o dia não é uma possibilidade, é um fato consumado na eternidade. Repita comigo em voz alta onde você estiver. Eu tenho acesso à fonte e a fonte nunca seca. Eu sou um com o Criador e herdeiro de todas as suas promessas. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de princípios, e o princípio do secreto é o que destrava o público. Sinta essa energia de providência inundando sua sala agora. Não há falta onde Deus habita, e Ele habita no seu louvor e na sua fé ativa hoje. A quebra dos ciclos de escassez. Quantas vezes você sentiu que estava correndo em círculos? Que o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra. Isso tem um nome: ciclo de escassez hereditária. Mas hoje, através de oração secreta de Jesus para proteção durante o dia, nós vamos aplicar o sangue da aliança sobre as engrenagens da sua vida financeira. Jesus, em sua oração secreta, revelou que o Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Se Ele sabe, por que ainda falta? Falta porque a conexão foi interrompida pela incredulidade ou pela murmuração. Vamos restaurar essa linha agora. Pai, em nome de Jesus eu ordeno que toda maldição de falta, todo espírito de comedor que tem devorado os frutos do trabalho desta pessoa, seja repreendido agora. Eu quebro as correntes que prendiam seus antepassados e que tentam prender esta geração. Declaramos que a oração secreta de Jesus para proteção durante o dia flua livremente, sem impedimentos demoníacos ou bloqueios mentais. Você não nasceu para a miséria, você nasceu para a governança. Olhe para as suas mãos agora e profetize. Estas mãos foram feitas para abençoar e para gerir grandes fortunas do reino. Eu libero agora uma unção de inteligência financeira e discernimento espiritual. O que era travado, destrava. O que era pouco, se torna muito. Escreva agora nos comentários com toda a sua convicção. O ciclo da falta terminou hoje em minha vida. A luz de Deus dissipa as trevas da dívida e a clareza do Espírito traz a solução que você tanto buscou, a ativação da mente de Cristo. A sua carteira só vai mudar quando a sua mente mudar. Ter a mente de Cristo em relação à oração secreta de Jesus para proteção durante o dia significa ver abundância onde o mundo vê deserto. Quando Jesus alimentou os 5.000, Ele não olhou para os poucos pães. Ele olhou para o Pai e deu graças. A gratidão é o acelerador de partículas do milagre. Se você quer ver a oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia se manifestar, comece a agradecer como se já tivesse o extrato bancário em mãos. É uma loucura para o mundo, mas é poder de Deus para nós. Senhor, limpa a visão desta pessoa de todo pessimismo. Retira as escamas do não tem, do não posso e do é difícil. Que eles possam visualizar agora a concretização de oração secreta de Jesus para proteção durante o dia com clareza absoluta. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os seus corações contra a ansiedade que bloqueia a prosperidade. Eu ativo agora os dons de sabedoria e conhecimento. Que venham ideias criativas, que venham parcerias estratégicas, que venham insights que valem milhões. O céu não está em crise e você é cidadão do céu. Proclame agora. Eu penso como o rei. Eu ajo como o herdeiro. Eu recebo como o amado do Pai. A inteligência divina agora governa seus negócios e suas decisões financeiras, trazendo ordem ao caos. A blindagem contra a inveja e o roubo. O sucesso incomoda quem vive na escuridão. Ao avançar para o nível de oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia, você precisa de uma guarda de honra espiritual.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Não tenha medo de prosperar, pois o Senhor é o seu escudo. Nós levantamos agora um muro de fogo ao redor dos seus projetos, da sua empresa, do seu emprego e da sua família. Toda flecha de inveja, todo olho gordo que tentou secar as suas fontes, volta agora para a tua origem sem efeito. Pai, blinda os celeiros deste teu filho. Que a providência em oração secreta de Jesus para proteção durante o dia seja guardada por milícias celestiais. Onde houver tentativa de roubo, que haja impedimento sobrenatural. Onde houver tentativa de fraude, que haja revelação. Nós selamos todas as brechas por onde o recurso estava escorrendo. Declaramos que você é uma cidade fortificada. Ninguém toca naquilo que o Senhor colocou em suas mãos para administrar. Sinta a segurança de estar debaixo das asas do Altíssimo. Diga com autoridade: minha vida é blindada, meus bens são consagrados e nada pode roubar a minha paz, em oração secreta de Jesus para proteção durante o dia. A inveja não tem poder sobre a bênção que o próprio Criador assinou com seu nome. A oração direta da restituição. Chegou o momento de reivindicar o que o inimigo tentou roubar. Se você perdeu anos, perdeu dinheiro, perdeu crédito ou perdeu a esperança em relação à oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia, a palavra de hoje é restituição. O Deus que servimos é o Deus do dobro por cada vergonha. Nós acessamos agora a jurisprudência bíblica de que o ladrão, quando encontrado, deve devolver 7 vezes mais. Senhor, eu apresento a Ti as perdas desta vida. Eu apresento cada lágrima derramada sobre o travesseiro por causa de oração secreta de Jesus para proteção durante o dia. Pedimos agora que o Senhor mova os corações, mova os bancos, mova as leis e as autoridades, para que o que é de direito retorne às mãos deste servo. Não aceitamos apenas o que foi perdido, queremos o acréscimo prometido. Que haja um redepósito sobrenatural. Que as oportunidades que pareciam mortas ressuscitem com mais força. Que portas que foram fechadas injustamente sejam abertas por mãos invisíveis. Eu decreto tempo de restituição total sobre a sua casa. Escreva com fé inabalável: eu recebo o dobro de honra no lugar da minha vergonha em oração secreta de Jesus para proteção durante o dia. O que o devorador consumiu, a mão do Senhor restaura em porção dobrada e com a marca da sua glória. A sintonia com a abundância infinita. A natureza de Deus é a fartura. Olhe para as estrelas, para os oceanos, para as florestas. Não há escassez na criação. A falta é uma anomalia causada pela desconexão. Ao orarmos por oração secreta de Jesus para proteção durante o dia, estamos nos religando à rede de suprimento infinito. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não estava falando apenas de espírito, ele estava falando de vida integral. Pare de se contentar com o suficiente. O Deus de Abraão é o El Shaddai, o Deus que é mais do que o suficiente. Senhor, expande as estacas desta tenda. Aumenta a capacidade de receber desta pessoa. Que eles não tenham medo da grandeza que o Senhor quer manifestar através de oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia. Que eles sejam canais onde o recurso entra para abençoar, investir e transformar vidas. Libero agora uma chuva de bênçãos que não terão onde recolher. Que o transbordamento seja a marca registrada da sua caminhada daqui para frente. Profetize agora: o meu Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele cuida de mim com riqueza infinita. A generosidade de Deus não tem limites para aquele que decide crer contra a evidência do deserto. O despertar do governo e domínio Deus nos criou para dominar sobre a terra. Isso inclui dominar sobre a economia e sobre os recursos de oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia. Você não foi chamado para ser escravo de dívidas, mas para ser senhor sobre elas. A oração secreta de Jesus nos posiciona no lugar de governo. Quando você fala com autoridade, o mundo espiritual obedece. Pai, ativa o espírito de governo nesta pessoa. Que eles não se curvem diante das crises do sistema humano. Que eles tenham a visão da águia para enxergar as brechas de mercado e as soluções do reino para a oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia. Declaramos que eles estarão por cima e não por baixo. Que eles emprestarão e não tomarão emprestado. Que o nome deles seja associado à integridade, excelência e prosperidade. Eu ativo o chamado empresarial e administrativo. Que o dom da multiplicação flua como um rio. Onde você colocar a planta dos seus pés em relação à oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia, o Senhor te dará por herança. Diga agora: eu governo sobre as minhas finanças.
Eu domino sobre as circunstâncias e eu venço em nome de Jesus. Você é a cabeça e não a cauda, o líder e não o seguidor nas finanças do reino. O selo da vitória e manifestação. Chegamos ao ponto de não retorno. O que foi liberado nestes minutos de imersão já está em processo de materialização. O tempo entre a oração e a manifestação de oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia é o tempo da fé e da paciência. Não murmure, não duvide, apenas mantenha a confissão de esperança. O selo real foi colocado. O rei já assinou o seu decreto. Agora imagine o seu testemunho sendo contado. Imagine a alegria de poder ajudar os necessitados e patrocinar o reino com o fruto de oração secreta de Jesus para a proteção durante o dia. Senhor, nós selamos todas estas palavras. Que o Espírito Santo acompanhe cada passo desta pessoa hoje, trazendo à memória cada promessa feita. Que os sinais e prodígios comecem a aparecer ainda hoje. Uma ligação, um e-mail, um depósito inesperado, uma ideia brilhante. O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Nós te louvamos porque a vitória não é algo que buscamos, é algo de onde partimos. Está feito, está assinado, está selado. Digite em caixa alta para todo o mundo espiritual ouvir. A minha vitória em oração secreta de Jesus, para proteção durante o dia, é irreversível. Amém e amém. O céu celebra a sua libertação, e a terra testemunhará a sua ascensão em Deus.